Olá, turma do sexto ano, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem na nossa aula agora de quinta-feira, aula de produção de texto. Na nossa aula anterior, nós finalizamos, por fim, o nosso artigo de opinião, falando com a questão da argumentação. E conhecemos também um pouco da questão da contra-argumentação. Caso encerrado no artigo de opinião, nós vamos entrar no novo gênero, que é agora a resenha. Isso é o nosso assunto agora do quarto bimestre. Então, nós vamos conhecer aqui uma parte e aí nas próximas aulas nós vamos destrinchar esse novo gênero a ser trabalhado aí. Detalhe, eu quero que a partir de agora você escreva tudo que vai ser passado no slide. Tudo, professor? Tudo. Então, ou seja, se eu passar a definição aqui, eu quero que você escreva no seu caderno de produção de texto. Ah, professor, mas está aqui salvo, está no slide, eu posso ver aqui no YouTube. Entretanto, eu quero que você escreva para que você desenvolva a sua memória, porque senão você pode confiar demais na sua memória e seu HD da sua memória acabar falhando. Então, eu quero que você escreva aí com cuidado, certo? Tudo, a partir de agora eu quero que você escreva. Isso vai melhorar muito para você, vai por mim, certo? Então, vamos conhecer a nossa resenha, vamos lá. Resenha é um gênero cada vez mais cobrado em ambientes acadêmicos e de produção de conhecimento. Saber sua definição e características é fundamental para desenvolver boas jornadas de estudo. É também um gênero científico, muito usado para produzir materiais de estudo, podendo ter aspectos descritivos ou argumentativos. Hoje vai ser somente isso, praticamente para você compreender que nós vamos trabalhar. Existem alguns tipos de resenhas, nós vamos trabalhar suas características, vamos trabalhar sua questão também de tipos, estruturas, vamos ver alguns exemplos de resenhas, vamos ver que a resenha ela não se limita somente a uma área ou alguma outra coisa, e aí você vai conhecendo. Posso trazer outra definição? Posso trazer outras definições a respeito dela, não há nada de errado. Muito pelo contrário, agregaria ao que nós já estamos dando. Isso aqui é somente uma introdução, certo? Somente para você já ter uma noção do que vai ser tratado a respeito das próximas aulas, certo? Então, lembrando, eu quero que você, a partir desse quarto bimestre, e eu vou cobrar, não vou escrever, mas eu quero que você escreva. E, por sinal, eu quero que você escreva, lembra com aquela letrinha do alfabeto, bonitinha? Então, nada melhor do que você praticar ela a partir de agora também, certo? Não quero ninguém voltando às suas letras até dezembro com a sua letra normalzinha, não. Quero ver evolução. Se você não pratica, é uma ótima oportunidade de você praticar a sua letra do alfabeto, certo? Então é isso, turma. Nós conhecemos, damos a introdução aqui para vocês a respeito da resenha. E aí, nas próximas aulas, como eu acabei de dizer, nós vamos conhecendo as outras partes que fazem parte desse gênero. Tudo bem? Vamos para a nossa mensagem para nós finalizarmos? Vamos lá? Mensagem que vem de Martha Stewart, uma empresária norte-americana. Ela diz assim: descobri que se você tem vontade de viver e curiosidade, dormir não é a coisa mais importante. Como diz um velho ditado, falou pouco, mas falou bonito. Então é isso, turma. Vamos finalizando por aqui. Um abraço virtual do seu professor e até a próxima. Tchau, tchau. Olá, alunos do sexto ano. Então, mais uma vez aqui, a professora de ciências, para dando continuidade ao nosso conteúdo, muito interessante, por sinal. Então, hoje a gente vai falar ainda sobre o sistema endócrino, só que no caso de hoje nós vamos falar especificamente sobre as glândulas suprarrenais e as gônadas, tá? Então, na página 10 e 11 do seu livro didático, vocês acompanhem em casa e coloquem em cima o dia de hoje, que é dia 22/10 de 2020, beleza? Então, vamos lá. Olha só, as glândulas suprarrenais. Só pelo nome suprarrenais, a gente já
imagina alguma coisa relacionada com os rins, não é mesmo? Então, esse nome é devido à localização dessa glândula que é em cima dos rins. A gente vê aqui na imagem do slide, temos ali os rins, né, que parece o carocinho de feijão, e ele está ampliado aqui. Essa parte amarelinha, que a gente parece uma gordura, mas não é a glândula suprarrenal. Temos em cada rim uma glândula suprarrenal. E o que elas fazem? Elas produzem e também liberam hormônios, assim como as outras glândulas do nosso organismo. Dentre eles, a aldosterona, o cortisol e a adrenalina. Alterações nessas glândulas suprarrenais, elas podem ser muito prejudiciais ao organismo. Qualquer glândula do nosso organismo que tiver alguma alteração, algum prejuízo, vai alterar na nossa coordenação do nosso corpo, ou no crescimento, ou no não crescimento, ou funcionamento do nosso corpo vai ser alterado. Como a gente estudou nas aulas passadas sobre a tireoide, sobre a hipófise e outras também. Olha só, hormônios produzidos pelas glândulas suprarrenais. Temos a aldosterona. O que ele vai fazer? Ele vai agir nos rins, regulando a quantidade de sódio no sangue. Cortisol é importante mediador da reação do organismo ao estresse e também bloqueador de reações de defesa nas células. Então, ele vai ajudar nisso daí também. Inclusive, tem até remédios que contêm esse componente. Hormônio produzido pelas glândulas suprarrenais, temos também a adrenalina, que é conhecida como epinefrina. Ela funciona em situações de perigo e seus principais efeitos são o aumento dos batimentos cardíacos, dilatação dos brônquios e das pupilas, redução da circulação sanguínea em regiões que necessitam menos de sangue nesses momentos, como a pele, mucosas e os rins. Olha só, temos aqui um textinho que é interessante. Vamos ler aqui, olha só. Imagine que você foi a um parque de diversões e resolveu experimentar um passeio radical na montanha-russa. Quando o percurso termina e o trem para, você percebe como seu coração está acelerado, sua respiração ofegante e suas mãos pálidas, assim como seu rosto. Provavelmente, esse estresse pode se relacionar a um evento de perigo ou ameaça à vida, mas também pode associar-se à recompensa do prazer de vivenciar uma situação intensa, como no caso de um percurso de montanha-russa. Temos aqui a imagem de um trem na montanha-russa. Nessas situações, os hormônios cortisol e a adrenalina produzidos pelas glândulas suprarrenais trabalham juntos. O cortisol desencadeia a redução das atividades de regiões do organismo que não estão ligadas a esse momento de estresse, enquanto a adrenalina aumenta a quantidade de energia disponível para uso imediato, eleva a frequência cardíaca e dilata os bronquíolos, permitindo maior entrada de oxigênio no organismo. O fluxo sanguíneo passa a se concentrar, então as regiões que precisam de mais energia, como os músculos e o coração, ao passo que outras regiões ficam com vasos menos dilatados e com menos sangue disponível. É o que acontece com a pele, que se torna pálida, e com os órgãos da região do abdômen, que produzem a sensação de frio na barriga. Ao gritarmos, também estamos emitindo um suposto alarme de emergência. Em razão dessas propriedades, a adrenalina também funciona como estimulante natural, sendo utilizada por médicos para estimular o funcionamento do coração e melhorar a respiração em pacientes com asma, por exemplo. Então, gente, isso aqui explica como que o cortisol e a adrenalina trabalham nesse momento que a pessoa está ali na montanha-russa. O que vai acontecer? O cortisol ele vai fazer com que reduza as atividades nas regiões dos organismos que não estão ligadas, ou seja, por isso que a gente fica pálido, nossa mão fica branca, porque a circulação sanguínea não vai por ali passar, porque não é uma prioridade no seu organismo. O que está precisando naquele momento ali, que chama de estresse, né, ou pode ser um susto, pode ser um assaltante, você tem que correr. Então, vai acontecer que a adrenalina vai fazer seus batimentos cardíacos vão ficar acelerados, porque você precisa de energia para ficar no momento de alerta. Então, seu coração vai acelerar porque vai bombear mais oxigênio ali para os seus músculos, que também vai liberar ali uma certa energia para aquele momento.
Então, por isso que sua respiração ela fica mais ofegante, seu rosto vai ficar pálido, sua mão também fica, e também nos órgãos do abdômen que não estão tendo, naquele exato momento, não tá sendo tão necessário, você sente aquele frio na barriga porque a circulação sanguínea não está priorizando aquele lugar, por isso que vai sentir o frio na barriga, que vai estar em outros locais, aí você sente aquele friozinho. Isso é uma explicação dos sentimentos, né, que a gente já viu nos parques que a gente vai. Então tem tudo a ver com o sistema endócrino, com essa substância chamada hormônio, que é liberado pelas nossas glândulas específicas de acordo com os nossos estímulos do sistema nervoso, o que a gente está vendo, o que a gente está sentindo, tudo relacionado e muito rápido também. Aí a gente vai falar agora sobre as gônadas. As gônadas, elas são as glândulas endócrinas responsáveis por produzir os hormônios sexuais e as células envolvidas no processo de reprodução chamados gametas. Não lembra quando a gente falou sobre isso no 5º ano? A gente falou sobre os gametas femininos, que são os óvulos, e os gametas masculinos, que são os espermatozoides. Então, essas glândulas elas vão ser responsáveis por essa produção. Temos aqui a imagem, que também está no livro de vocês, do testículo e dos ovários, né, os seus locais ali. Bom, as gônadas do homem são os testículos e da mulher são os ovários. Nelas, os hormônios sexuais estimulam o desenvolvimento de características que acentuam em maior ou menor grau as diferenças entre os corpos homem e mulher. Então, ele também está responsável de ter características físicas de uma mulher e características físicas de um homem. Os hormônios preparam os organismos para a reprodução. Como eu falei para vocês, o organismo daquela pessoa, né, enquanto criança ainda está em desenvolvimento, depois vai preparar ou a menina ou o menino para poder se reproduzir, né, preparar o organismo para isso. As características desenvolvidas pelos hormônios das gônadas são chamadas de características sexuais secundárias. As primárias já estão geralmente presentes desde o nascimento, com a diferenciação do órgão sexual, ou seja, a pessoa já nasceu com a característica sexual primária, que ou é menina ou é menino. Testículos, eles liberam testosterona, responsável pelo desenvolvimento do sistema genital do homem, mudança de voz, quando na puberdade já começa a ter uma voz mais grossa, está mudando na verdade, começa a mudar, aumento da estatura e da massa muscular e crescimento de pelos pelo corpo. Isso também acontece com as meninas também. Ovários, eles liberam o estrogênio e a progesterona, 2 hormônios. O estrogênio, o que ele faz? Ele é responsável pelo crescimento e pelo desenvolvimento do sistema genital da mulher e das características secundárias femininas, que é alargamento do quadril, desenvolvimento das mamas, crescimento de pelos no corpo. Essas características que foram de acordo com o crescimento dessa pessoa, dessa mulher, tá? E a progesterona, o que ela faz? Ela atua principalmente na preparação do útero para a gravidez e das mamas para a lactação. O que é a lactação? Tem a ver com leite, né? Então, produção de leite para, no caso, essa mãe aqui poder amamentar o seu filho. Bom, esses hormônios eles encontram-se em intensa atividade durante a adolescência, né, que é o fator que ela vai fazer ela mudar da infância para a adolescência. Ela vai estar em grande produção para capacitar esses futuros adultos a terem, se reproduzirem. Só que ao passar dos anos, a produção desse hormônio ele vai diminuindo, tá? Por exemplo, na terceira idade, as mulheres elas vão entrar na menopausa, que é outro fator aqui que a gente vai estudar mais para frente. Menopausa, quando o ciclo da menstruação da mulher vai fechar e ela não vai mais fazer isso, vai ocasionar fraqueza nos ossos e no músculo,
Também pode ter problemas cardiovasculares, falhas na memória e depressão, né? Já nos homens, pode haver redução de peso e da massa muscular, perda de memória e insônia. Tudo isso porque passou-se os anos, produziu menos hormônios e desencadeou todas essas características, tá certo? Então, gente, por hoje a gente falou sobre as duas glândulas. É bem interessante. Se tiverem alguma dúvida, entrem nos plantões e vamos conversar mais sobre isso, que é um assunto muito interessante e legal pra gente estar discutindo, tá bom? Então, mais uma vez, obrigado pela atenção e por hoje é só. E até mais. Um abraço. Vamos dar continuidade aí falando, né, sobre o nosso assunto, a hidrografia. Na nossa aula de hoje a gente vai falar sobre a bacia hidrográfica, tá bom? Relacionando aí as páginas 16 a 20 do livro de geografia de vocês. Então, na nossa aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a bacia hidrográfica. Vamos lá. Só relembrando aí o que a gente viu na nossa última aula, ciclo da água, distribuição da água no planeta, distribuição da água e pelos rios, oceanos e mares, como é a distribuição dessa água aí através da bacia hidrográfica, né? O exemplo aí que a gente viu, a ação dos rios na natureza nesse processo aí de distribuição da água. Caracterizamos um pouquinho aí sobre aí a questão, né, o aproveitamento dos rios e agora a bacia hidrográfica, nosso assunto de hoje. Vamos lá. Olha só o que ele vai destacar para vocês. O que é essa bacia hidrográfica? Um rio e seus afluentes formam aí uma rede fluvial. E a área drenada por essa rede é chamada de bacia hidrográfica. Professora, não entendi nada. Vamos lá. Bacia hidrográfica é constituído por um rio principal e seus afluentes, simples assim. Pronto. Bacia hidrográfica é constituída aí por um rio principal e seus afluentes e subafluentes também, tá bom? Nesse exemplo aí que eu coloquei para vocês, duas imagens. O que essas duas imagens estão apresentando aí? A gente tem uma folha, né? Uma folha de couve. Essa folha de couve, vamos dizer que essa folha é uma bacia hidrográfica, é um rio. Aí nós temos, né, o rio principal e aí no caule nós temos aí os afluentes e os subafluentes. Então, olha a imagem ao lado. Na imagem ao lado, ela está apresentando também a outra bacia hidrográfica e a distribuição dessa bacia aí nas regiões. Então, ele vai destacar o seguinte, que as porções mais altas do relevo em torno de uma bacia hidrográfica funcionam como divisores de água, que estabelecem aí os limites da bacia, direcionando aí a água das chuvas que escoam pelas encostas e os pontos mais baixos do relevo. Então, a gente tem aí o rio principal. Nessas divisões, entre essas divisões, como vocês estão observando na primeira imagem, nós temos lá as cores, né, divididas entre azul, verde, rosa, roxo. Então, cada divisão, cada limite aí, a gente tem aí os divisores de água, os chamados divisores de água, que são áreas mais altas, é o relevo mais alto que está dividindo aí essa bacia hidrográfica. Olha só o exemplo aí. Nessa outra imagem vocês estão vendo aí, divisores de água das bacias hidrográficas em São Paulo. Então, toda essa área aí, ó, nós temos as nascentes, os afluentes e os divisores de águas, que são áreas mais altas aí do relevo, que formam aí como divisor de água. E a gente tem o rio principal, os afluentes e também os
afluentes e as encostas, né? Não esses divisores de água, eles se encontram sempre no entorno aí do início da sua nascente do rio, tá bom? Quando essa água ela vai desaguando, essa encosta ou divisor de água, ele vai diminuindo. Por isso acontece o encontro das águas, né? Aí acontece também a questão aí dos afluentes e dos subafluentes. Por isso, quando ele vai chegando na sua foz, deságua em outro rio, tá bom? Aí acontece a bacia hidrográfica. Ainda ele vai destacar para vocês que é importante conhecer as características das bacias hidrográficas, pois modificam aí em planejamento adequado, podem trazer consequências graves para o ambiente, que vão refletir aí na qualidade de vida humana. Então, quando ele fala aí que as modificações que acontecem nas bacias hidrográficas alteram o processo humano, quer dizer o quê? Você tem o rio principal, os afluentes e os subafluentes. Aí você mexeu numa área dessas divisores de água ou da bacia hidrográfica. O curso do rio ele vai mudar por consequência, né? Ele vai mudar. Se você está mexendo na bacia hidrográfica, o curso do rio vai mudar. Por consequência, vai acontecer o que? A vazante, que a questão do rio ele não vai, por exemplo, tem a área ribeirinha, alguém mexeu naquela área da bacia, os ribeirinhos não vão ter mais sua fonte de renda, porque o rio mudou, ou também porque a área de onde ficava aquela nascente ou aquela área de alto nível vai diminuir, vai ter um baixo nível. Então, esse processo ele vai alterar, afetando a ação humana. Ah, professora, mas é só o processo humano? Não. O processo natural também, tanto na vegetação como no bioma e na fauna também. E aí eu destaquei para vocês essa imagem do livro que vai caracterizar o seguinte. Ao construir barragens para conter a água dos rios, o ser humano ele transforma os trechos represados em lagos artificiais, utilizados aí para a construção de usinas hidrelétricas. É o caso do lago de Itaipu, que se formou junto à usina de mesmo nome entre o Brasil e o Paraguai. Então, olha só, esse lago artificial ele é criado através aí do processo de modificação dessa bacia hidrográfica. No caso, no nosso estado, nós temos aí também, no caso, o Rio Madeira, e a gente tem o lago artificial, né? Que é o Santo Antônio, que ele se deu através aí do isolamento desse rio, ou da modificação desse rio, que nasceu aí o lago artificial, a construção desse lago artificial, tá bom? Então, ó, acontece como consequência de modificação aí da bacia hidrográfica. Então, só para caracterizar um pouquinho aí esse processo. Vocês entenderam um pouquinho de o que é a bacia hidrográfica, de como é que funciona a bacia hidrográfica, de como acontece aí desde a sua foz, né, desde a sua nascente até a sua foz, o que são esses afluentes e subafluentes. Então, você já sabe todo o processo aí da bacia hidrográfica. Já conheceu também o processo do ciclo hidrológico, tá bom? Então, esse aí é o nosso conteúdo. E como atividade para casa, vai ficar as páginas 18 e 20 do livro de Geografia de vocês. Façam a releitura do conteúdo para melhor compreensão, tá bom? Por hoje é só. Muito obrigada, beijos e até a próxima aula. Good afternoon or good evening, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos à nossa segunda aula de inglês e hoje a gente vai dar continuidade, vou explicar um pouquinho mais sobre o Present Continuous,
Trouxe as regrinhas por escrito dessa vez, tá? Facilita bastante. E vamos fazer o exercício da página 12. Também vai ter exercício de caderno. Já separa o caderninho aí, tá bom? Vamos lá? Gente, como eu falei para vocês, caderno separado, beleza, ótimo. Agora vocês vão copiar o conteúdo. Isso aqui é um conteúdo importante. Não tem no livro de vocês, tá bom? Então, copiando isso aí no caderno, por favor, tá? Ajuda muito a vida de vocês. Como que é a estrutura? Formação do presente contínuo. O presente contínuo é composto por um verbo principal e um verbo auxiliar. Utiliza-se o verbo be no presente simples como auxiliar e o verbo principal é acrescida a terminação ing. Esse ing ele vai ser entendido como, né, o finalzinho dos verbos em português, quando está acontecendo, né? Por exemplo, o verbo amar no presente contínuo, amando, né? Não terminou e nem está no futuro, está acontecendo, está amando. A questão de outro verbo, acontecer. A segunda, né, conjugação, a gente tem aí acontecendo, né? O verbo partir, terminado em IR, a gente tem partindo. Então, esse ando, indo, a gente entende como o nosso ING do inglês, tá? Claro que com uma outra estrutura, que é essa daqui. A estrutura sujeito, verbo be e o verbo principal com ING, mais o complemento da frase quando for necessário, tá? Por exemplo, she é o sujeito, is é o verbo be, watching, que é o verbo já, até o H é o verbo assistir. O ING fica assistindo TV, ela está assistindo TV. Tem a forma negativa também. Na forma negativa acrescenta-se o not depois do verbo to be, ou seja, a construção das frases negativas é feita da seguinte forma: sujeito, verbo be, mais o not, verbo com ing, mais o complemento. Peguei a mesma frase, tá? She is not watching TV. Ela não está assistindo. Poderia ficar junto o is mais o not? Poderia. Ficaria she isn't watching TV. Ela não está assistindo TV. Agora, gente, lá na página 12 tem um exercício, tá? Esse exercício vocês têm que completar a conversa com os verbos em parênteses no presente contínuo. Se não houver indicação do verbo, use uma resposta curta, ok? Porque aqui a gente vai ter frase de interrogativa, frase de afirmativa. Então, às vezes, é simplesmente se ligar na pergunta de cima para poder responder a resposta curta na resposta da pessoa que está ali. Porque tudo isso aqui são pessoas falando, tá vendo? O nome de pessoas com 2 pontinhos são falas. Então, é só se ligar no andar da conversa que você vai entender a resposta curta daquela frase. Ok? Dá um pause, responde e vamos corrigir juntos. Galera, como é que fica a questão 3? Vamos lá? Quem começou a conversa foi a Julia. Ela disse: Hey Bruno. Hi Marina. What a coincidence. Que coincidência, encontrou 2 pessoas, né? Aí o Bruno respondeu: Hi Julia. What? Aí ela está perguntando algo que está acontecendo, né? What are you doing? O que você está fazendo? Aí a Marina, né, já respondeu também, já entrou na conversa. Are you waiting for your flight? Você está esperando o seu voo? Aqui o verbo esperar, tá? E a Julia respondeu: Yes, I. Como é que termina essa resposta, gente? Resposta curta, verbo be. Yes, I am. What about you? Continuando. O Bruno respondeu: No, we aren't. Nós não estamos. Não estamos o quê, gente? Esperando o voo, né? We're trying to change our ticket. Estão tentando mudar a passagem, né? O verbo try que é tentar. So tell us, onde are you traveling? Para onde você está viajando? Diga-nos, para onde você está viajando? E ela respondeu: I am flying to Italy. Eu estou indo, né? Voar para a Itália. E aí a Marina continuou as perguntas.
What are you doing there? O que você vai fazer lá? E ela respondeu, First, I am visiting the Coliseu in Rome. Vai visitar o Coliseu, né? Que é o anfiteatro, isso aqui da imagem. Then, qual é o verbo? Gastar, spend, né? Then I am spend one day in Pisa to see the Leaning Tower. I can't wait. Ela vai gastar um dia só para visitar essa torre aqui. E aí, bom, ela disse que ela não consegue esperar, está ansiosa por isso. I can't wait. Continuando, o Bruno, wow, that sounds great, isso soa legal. Continua a fazer perguntas. Are you taking a nice camera with you? Você está levando uma câmera legal com você? E ela disse, no, I'm not, but my phone takes great pictures. Mas o meu celular tira fotos bacanas. E aí a Marina já foi perguntar, Dad, the lady from the flight company is calling us. Né? Na verdade, o Bruno eu percebi agora que o Bruno é pai da Marina. Né? Porque ela falou, Dad, the lady from the flight company is calling us. Está chamando a gente, a moça da companhia. E aí ele respondeu, let's go, vamos. See you, Julia, have a nice trip. Vejo você em breve, né? See you, Julia. Tenha uma boa viagem, uma viagem legal. Julia, see you. Esse see you é como se fosse you, tá? See you. Vejo vocês. Então foi difícil fazer esse exercício? Eu acho que não. Se você se ligou bem na estrutura, sabia que tinha o verbo be mais o verbo principal com ing, ficava bem facinho, na verdade. Vamos mais adiante, ainda na página 12, a gente tem esse exercício. Responda as perguntas sobre a conversa acima. What are they talking about? O que eles estão falando? E B. What do you know about Italy? Do you appreciate any particular features of Italian culture? If so, write them down and tell your classmates. Essa aqui é uma resposta pessoal. Já a primeira, gente, o que eles estão conversando? They are talking about why they are at the airport and focus on Julia's trip to Italy. Vocês poderiam colocar aí, they are talking about a trip, talking about Italy, né? Some places to visit in Italy, alguns lugares para visitar na Itália. E aí várias respostas poderiam surgir sempre com os temas dos diálogos, tá bom? Já a questão B, vocês têm como resposta o que vocês conhecem da Itália, da cultura da Itália. Se é a culinária, se são os lugares turísticos, ou se é música, arte, alguma coisa que vocês apreciam ou que vocês conhecem. Por isso que é uma resposta pessoal, não tem como eu corrigir aqui, tá bom? Agora o exercício de caderno que eu prometi para vocês. Coloca a data de hoje, o nome da teacher e o enunciado. Choose the correct form of present continuous to complete the sentence. Vocês deverão escolher a melhor forma para completar as frases. Lembrando que para escolher a melhor forma, se liguem no sujeito, tá bom? Teacher, eu preciso desenhar? Não, você precisa só escrever. Essas imagens ficam só para ajudar vocês a responder, ok? Então, olha só, pausou aqui, copiou, beleza. Copia C, D, E, F também, pausou, copiou, play de novo para continuar copiando. Copia G e H agora. Terminou de copiar? Ótimo. Vamos passar para a correção? Como que fica, gente, a letra A? Tem um sujeito I, eu sei, então a resposta vai ser com am. I am playing football. A B, you, resposta correta com are. You are playing tennis. A C, he is playing video games. D, she is playing rugby. E, it is playing golf. O panda, né, que é it. E F, we are playing the guitar. Nós estamos tocando guitarra. G, you are playing the piano. E H, they are playing basketball. Tá bom, gente? Esse exercício eu tirei desse site aqui, tem muitos exercícios legais. Se vocês quiserem dar uma olhadinha, melhor para vocês, né?
Vocês aprendem até brincando. Tem algumas questões ali que parecem jogos, beleza? Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Ficando com dúvidas, sabem como tirar essas dúvidas. Dá um botão ou manda dúvida para coordenação. Até mais, galera. Até semana que vem. Bye, bye.